começar te apresentando, tá? Perfeito. E aí depois eu vou passar a palavra para você, né? Vou fechar aqui a minha câmera, o microfone para ficar mesmo só a sua apresentação, né? E aí você verifica o que é melhor, né, durante a apresentação. Se você quer responder as perguntas durante ou depois, no final, tá? Aí no final eu vou passar aqui o link também da avaliação da apresentação do pessoal e da lista de presença, tá? Perfeito. Eu acho que a gente pode fazer as perguntas no final. Existe um tempo Tá. limite no Meet, não? Eu não sei na gravação, que eu não testei, mas assim, de reunião eu acredito que não tenha, não. Não, então Agora eu não tranquilo, a sei realmente gente. a gravação, né? Boa noite, gente. Nós vamos começar aqui a apresentação. Aí eu vou informar aqui que a partir de agora eu vou começar a gravação aqui, tá? Do treinamento. Deixa eu até ativar aqui a gravação, tá? Então, esse treinamento aqui do Jorge, ele vai ser um treinamento gravado. Deixa eu ver só se deu certo aqui. Boa noite, Tatiana. Acho que tá aparecendo aqui a opção, tá gravando. Parece que agora o pessoal resolveu entrar todos juntos. Vamos lá, então, iniciar, né? Então, boa noite a todos. Meu nome é Marina, sou bibliotecária da Universidade Federal de Rondônia. Nós estamos fazendo uma agenda de capacitação, inclusive nesse período que a gente está, né, em quarentena, a gente está fazendo essas capacitações aqui, né, de uma maneira online, né, já que a gente está em trabalho de home office, né. Eu vou pedir só para quem tiver com o microfone aberto que desligue seu microfone, tá bom? Durante a apresentação, porque vai ficar só mesmo a fala do Jorge para a gente poder prestar atenção na apresentação dele, tá bom? Então, a gente fez um acordo aqui, eu e o Jorge, que as perguntas vão ser, as dúvidas vão ser tiradas no final da apresentação dele, tá bom? Então, depois vocês podem colocar aqui no chat quais são as dúvidas que vocês tiveram, né, sobre a fala, né, do Jorge, que a gente vai tentar, né, tirar algumas dúvidas aqui durante a apresentação. E no final, eu vou compartilhar com vocês o link da avaliação da apresentação e também para vocês marcarem o OK na lista de presença, tá? Tendo como base a inscrição que vocês fizeram lá no Evin, ok? Eu vou agora apresentar aqui um pouquinho, um breve aqui, biografia do Jorge, para poder passar aqui a fala para ele, tá? O Jorge ele é especialista em administração e gestão do conhecimento, bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é tecnólogo em processamento de dados pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia, bibliotecário, responsável pelo setor de divulgação e treinamento na biblioteca do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Ele é tutor na modalidade EAD, ministrando cursos de oficinas de implementação e gestão de repositórios digitais, utilizando o DSpace, marketing e mídias sociais em bibliotecas, Biblioteca 2.0, produção de artigos científicos segundo a BNT, MARC 21, ministra cursos preparatórios presenciais para concursos públicos na área da biblioteconomia, colaborador de versão de software livre, BibLivre, editor e desenvolvedor do site Biblioteca Digital. Então, essa é uma
uma pequena, né, apresentação aqui do Jorge. Posso dizer, como eu já sou amiga do Jorge, que é um prazer tê-lo aqui. Eu já quero agradecer aqui a disponibilidade dele a fazer essa fala, fazer essa apresentação aqui. Assim, eu posso dizer que o Jorge, ele é um profissional muito inspirador, não só para a parte da biblioteconomia, mas por ele ser empreendedor, ser um pesquisador também. Então, assim, eu quero agradecer aqui a presença do Jorge e fazer, né, acho que causou mais dúvida aí dentro do título da apresentação do Jorge, né, por que petróleo, Jorge? Agora eu vou passar a fala aqui para o Jorge, tá bom, gente? Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, né, agradecer todo o empenho de vocês para fazer com que esse evento acontecesse. Já há praticamente uns 2 anos que a gente vem tentando fazer com que um evento sobre repositórios, sobre acesso aberto, sobre dados abertos acontecesse com uma organização da biblioteca e da direção da biblioteca da UNIR. Então, poder estar falando com vocês nesse momento, de alguma forma, eu me sinto agradecido, né, pela presença de vocês, por todas as pessoas que se interessaram pelo tema. E a pergunta que não quer calar é o que esse petróleo tem a ver, né, com repositórios, preservação digital e a questão dos dados abertos. Quando esse título foi proposto, a primeira coisa que me perguntaram foi isso. Então, a gente vai fazer um diálogo que está pautado nessa relação do petróleo com a informação ligada a repositório, vai falar de dados abertos e vai apresentar alguns cases, porque na prática o que a gente vê hoje em dia quando o assunto é os dados abertos, quando a gente vai falar sobre a questão desse impulsionamento, né, reuso e utilização de dados, considerando esse contexto de repositório e do próprio acesso aberto. As pessoas têm se prendido muito a uma teoria, muito a uma questão de um planejamento de instrumentos que façam com que os repositórios sejam implementados, porém há um esquecimento sobre a relação prática disso, né, em relação ao motivo com que uma sociedade precisa desses dados abertos, o motivo pelo qual as pessoas podem, de alguma forma, melhorar o seu aspecto cidadão a partir dos dados abertos, o motivo pelo qual os governos eles têm uma parcela de produção de um conhecimento, não só no âmbito das universidades, mas num contexto em que uma sociedade civil que não tem uma memória a partir daquilo que ela produz e reunindo, organizando e disponibilizando isso, só quem perde são os cidadãos, né? Então vamos lá. Sobre essa questão do petróleo, a gente precisa contextualizar que ele surge num momento em que a gente tem uma necessidade de um insumo, e isso aconteceu nos Estados Unidos, em que o ativo principal, quando ele foi descoberto, fez com que determinadas sociedades, países, tivessem um empenho muito grande para ter um enriquecimento a partir desse petróleo. Então, muitas pessoas, elas criam uma relação do petróleo apenas com os combustíveis, né? Porém, a gente sabe que, além dos derivados associados ao álcool, ao diesel, à gasolina, os óleos lubrificantes, a gente tem uma relação direta com a produção de uma série de insumos que são utilizados dentro de uma sociedade.
Então, os governantes de países que sabem disso acabam tendo o petróleo como um verdadeiro ouro negro, né? Assim como houve no início do século uma corrida pelo ouro, o petróleo passou a ser, para alguns países, principalmente do Oriente Médio, como um verdadeiro insumo capaz de enriquecer países, tá? Tanto é que nós já tivemos uma série de crises e guerras em virtude de uma busca incessante por esse petróleo. Se a gente for lembrar historicamente da guerra que aconteceu entre o Iraque invadindo o Irã e posteriormente uma invasão dos Estados Unidos, né, no que a gente entende como uma intervenção histórica, porém isso teve claramente uma relação geopolítica, né, na busca por esse petróleo. Então aqui eu estou trazendo esse contexto para que vocês percebam que esse petróleo, a partir do momento em que a gente vive numa pandemia, ele começa a entrar num processo de crise que vem afetando o Brasil e uma série de países. Por que essa crise? Por que essa relação que eu estou tentando fazer e mostrar para vocês a respeito de guerras? E aí eu já mencionei a questão do Irã com o Iraque, já mencionei uma intervenção americana que, se a gente for lembrar a Guerra do Golfo, né, houve uma primeira Guerra do Golfo lá na década de 90 e depois uma segunda em 2003, sempre com a finalidade de uma invasão, de um predomínio territorial que na verdade visava esse petróleo, certo? Então, essa crise que vem acontecendo, inclusive com a queda das bolsas, ela tem uma relação direta com o preço que vem sendo praticado do barril do petróleo, em virtude de que, com as pessoas estando ficando em casa, o consumo, né, em vários países cai, e aí a gente vem acompanhando a queda das bolsas de valores e o impacto que isso vem causando no mercado financeiro. E com isso já se fez uma analogia entre o preço mais baixo que foi praticado desse barril do petróleo exatamente na época em que aconteceram as guerras, a invasão do Iraque, a intervenção americana, né, com a morte do Saddam Hussein. E essa crise do petróleo hoje envolve duas potências, né, mundiais. A gente vem acompanhando aí uma briga para se saber se a Rússia mantém essa produção de petróleo em larga escala ou não. Então, a gente vem acompanhando aí no cenário econômico uma briga de potências, na verdade, que está relacionada com um predomínio sobre esse insumo enquanto algo que pode enriquecer países. E aí notem, há sempre uma intervenção direta ou indireta americana sobre os países do Oriente Médio quando a gente fala do petróleo como um insumo que pode enriquecer um determinado país. Dito tudo isso, que relação isso tudo tem numa apresentação sobre informação, sobre dados abertos? A gente está falando sobre um paradigma que envolve o que exatamente uma sociedade tem como moeda para enriquecer num determinado período de tempo. Então, assim como houve a febre do ouro, assim como há essa luta por um predomínio sobre quem produz mais petróleo, e aí a gente pode citar o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita e os países que de alguma forma têm interesse nisso, né? A própria Rússia, os Estados Unidos, enfim.
essa relação, ela indica que num determinado momento da história houve um predomínio sobre a busca de ouro, houve um predomínio sobre a busca de petróleo, e esse, eu creio que ele pode até reduzir e entrar em crise, mas ele sempre vai existir. Houve um predomínio durante um período de tempo sobre acreditar que o dinheiro, quem tem mais dinheiro, é considerado a potência mundial. E a gente tem uma relação direta disso com a informação. Essa relação, basta a gente lembrar que as cinco empresas que são as empresas mais ricas do mundo atualmente, elas têm uma relação direta com a informação e a oferta de produtos e serviços ligados a ela. Vocês me ouvem? A apresentação está ok para todos? Sim, Jorge. Certo. Que alguém tinha mencionado no chat que não estava vendo ou ouvindo. Foi a Eliane. Foi a Ah, Eliane, ela falou que ela não estava conseguindo, mas ela está tentando sair e entrar de novo. certo, perfeito. Vamos lá. Então, ó, dito tudo isso, fazendo esse contexto acerca do petróleo e da briga de potências e de um longo período em que, se a gente for ver o alvo de guerras, o alvo de uma recessão econômica, o alvo de uma briga entre potências mundiais tem relação direta com o poder e com o insumo desse poder em um determinado período de tempo, a informação, e aqui eu estou mencionando, né, 5 empresas, a Microsoft, a Amazon, o Facebook, a Apple e o Google, elas são detentoras hoje do maior recurso financeiro somado do planeta. E aí, o que essa informação tem relação com a área da biblioteconomia, a área da ciência da informação, a área de todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente com esse ciclo informacional, com essa produção de conhecimento e com a oferta de algum tipo de produto ou serviço, seja ele tangível ou intangível, seja ele remunerado ou não, né, dentro de um cenário mundial. A gente sabe que no contexto da biblioteca, né, a gente tem particularmente também uma série de paradigmas ligados, ora ao acervo, ora ao profissional, ora ao suporte, ora ao usuário, e agora esse contexto de apenas suporte, até pela questão da pandemia, ele tem sido revisto em função de um repensar a área da biblioteconomia, considerando o impacto que o Covid-19 tem causado no fato de pessoas não poderem se deslocar para fazer os eventuais serviços tradicionais que uma biblioteca oferece. Empréstimo, devolução, né? As métricas que são geradas nesse sentido. As atividades não tradicionais ligadas à capacitação, que dependiam de um espaço físico, elas vêm sendo modificadas em função do digital, né? A gente tem aí uma plataformização da sociedade e uma customização de novas formas de desejos de interagentes. Então, esse suporte, ele passa a ganhar formatos dentro de um meio digital. E esses formatos, ressalte-se aqui que, para efeito do acesso aberto, alguns eles são proprietários e alguns são não proprietários. Além disso, a era das lives, né, como vem sendo chamada atualmente,
ela considera que, além do repensar um suporte, além de se pensar na questão de formatos em um meio digital, a gente tem aí conteúdos, né? E, para vocês terem uma ideia, cerca de 2 bilhões de compartilhamentos acontecem diariamente nas redes sociais. A era do ano de 2020, ela vem sendo considerada como aquela que vai produzir 44 zettabytes de informação e dados dentro de um contexto mundial. E aí, o que tem a ver esse conteúdo com uma analogia em relação à informação e os próprios repositórios? Esse conteúdo, a partir de iniciativas como a que houve do IBICT, né, por meio de um edital do FINEP, né, a financiadora de estudos e projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela permitiu, a partir de um projeto piloto, que instituições recebessem kits tecnológicos para a implementação de repositórios digitais. Inicialmente 5 e depois cerca de 30 kits foram entregues em 2 edições desse edital. Então a gente tem uma quantidade significativa de informação sendo produzida dentro desse contexto. Esses formatos, eles passaram a ser depositados em repositórios inicialmente digitais, tá? Há um crescimento exponencial sendo esperado até o ano de 2025 de 175 zettabytes de informações sendo produzidas, e isso considera uma disrupção digital. Eu não vou mais poder pensar só em depósitos de conteúdos que antes, outrora, eram ligados a um determinado tipo de suporte, mas eu terei que pensar em todo tipo de informação relacionada com a inteligência artificial, relacionada com os sensores, né, uma sociedade sensorizada, e que essa informação, na verdade, ela passa a ser intangível se a gente for considerar o meio digital. Esse cenário do Edward Snowden é só para contextualizar para vocês o poder que a informação tem se a gente for considerar ela como um insumo na atual sociedade. Quem ainda não leu uma dessas 2 obras, tá? Eterna Vigilância ou Vigilância Permanente, que acabou de ser lançada e está esgotado e está proibida a venda nos Estados Unidos. E aí isso aqui é motivo de divergência de opiniões entre as pessoas, certo? Quem é o Edward Snowden? Ele foi um agente da CIA que descobriu que informações estavam sendo utilizadas pelo governo americano para infligir a confidencialidade e a privacidade das pessoas, certo? E aí ele teve que pedir exílio e fez isso a mais de 21 países até que a Rússia desse exílio a ele, e lá ele vive escondido porque o governo americano já ameaçou, já processou, já fez oferta sobre quem o matasse, né? Então essas 2 obras estão disponíveis, e isso aqui simboliza o que nesse cenário? Que na verdade a gente não pode mais se ater simplesmente a um cenário em que a gente se prenda a preservar digitalmente conteúdos de suporte. A gente não pode mais se ater em simplesmente, mesmo tendo esse conteúdo sofrido uma modificação para um cenário digital, passar a preservá-lo em repositórios digitais. E a gente precisa repensar qual é o significado que essa informação pode ter dentro de um contexto dos dados abertos e de um mundo sensorizado.
Só para vocês terem uma ideia, o que eu falei em relação a 45, 42 zettabytes no ano de 2020, e que isso daqui a 5 anos vai se transformar em cerca de 175 zettabytes. Um zettabyte, para vocês terem uma ideia, é 1 trilhão de terabytes. Então, imaginem que vai haver um gap entre tudo aquilo que o mundo produz, porque 90% daquilo que é produzido em relação aos últimos 2 anos, né? 90% daquilo que foi criado de conteúdo, de informação e de dados foi criado nos últimos 2 anos. E desses 90%, 80% não está estruturado. Então a gente tem uma problemática aí, um gap que vai fazer com que os países eles tenham apenas informação textual em meio digital por meio de repositórios, e as imagens, as informações em formato multimídia e as informações sensorizadas advindas de algum tipo de API que utiliza inteligência artificial, ela não terá sido estruturada e organizada. Diante desse problema, a gente chega na questão dos dados abertos. E aí, trazendo isso para um contexto atual, a gente tem 2,2 milhões de terabytes sendo produzido todos os dias. E essa informação, se a gente for considerar o contexto dos dados abertos, a gente tem uma necessidade de aprender sobre uma série de coisas. Coisas essas ligadas a esses dados sendo produzidos e disponibilizados de uma forma estruturada, em um formato aberto, que seja legível por máquina, que seja livremente acessado por meio de uma licença aberta, que possa ser replicável, que possa ser modificado por qualquer pessoa e que possa ser reutilizável. Só que esses dados precisarão estar em conjuntos de dados e que são provenientes de fontes diferentes. Esses dados eles vão estar conectados, certo? E aí surge uma necessidade de se reaprender sobre metadados que estarão ligados a dados conectados. Então notem, já há uma definição sobre propriedades obrigatórias desses conjuntos de dados, vinculando no mínimo um nome e uma descrição. Porém, existem uma série de metadados associados e que são recomendados que se utilize para que esses dados se tornem definitivamente abertos. Então a gente tem aí recursos que vão estar relacionados a conjuntos de dados, certo? Todos me ouvem? Eu preciso de um feedback aí das 65 pessoas. Sim, professor Jorge, estamos ouvindo, eu estou ouvindo bem em alto bom som. Obrigada. Por nada. Vamos lá. Então, notem que há uma necessidade da gente interpretar isso indo além de documentos de gestão, de políticas de dados, de legislação governamental sobre uma necessidade de impor tempo para que as instituições disponibilizem os seus dados de pesquisa ou que uma agência de fomento vincule necessariamente a obrigatoriedade do acesso aberto a esses dados sob pena de ela não financiar projetos de pesquisa, certo? Só um momento. E aí, notem, além dessa definição associada com a prática, a gente tem uma necessidade de reaprender sobre legislação, sobre direito autoral, sobre licenças abertas. Necessariamente, se a gente for pensar
em todas as problemáticas que já foram criadas pela necessidade de se reunir conteúdos que foram financiados com recursos públicos no uso e na implementação de repositórios institucionais, né, em que os resultados de pesquisas, informações que não estão interrelacionadas, e que esses resultados, para a grande maioria de pesquisadores, eles não aceitam que se coloque em acesso aberto. Então, se já houve uma necessidade de eu ter que convencer, de eu ter que falar sobre uma necessidade de apresentar esses dados de forma aberta no contexto dos repositórios, com os repositórios de dados, isso aí vai se redobrar. Nós estamos falando de formatos que passam a ser processáveis por uma linguagem de máquina, certo? E esses formatos, para que o acesso aberto seja cumprido, eles não deverão ser proprietários. Então a gente tem aí as ferramentas que hoje disponibilizam o Office, por exemplo, e as extensões, né? O próprio PDF, ele vai ser considerado como uma tipologia de formato que não atende ao requisito do acesso aberto. Imagens escaneadas e que não podem ter um processamento associado com uma conexão de lugar, com uma conexão de autor, com uma conexão de tempo, com uma conexão de data, ela não vai ser considerada como atendendo os requisitos do acesso aberto. E aí, Tim Berners-Lee, que é o nosso grande mentor aí do uso da internet, ele criou 5 estrelas associada a um processo gradativo de onde as instituições estão e o quanto elas atendem essa questão dos dados abertos, considerando no primeiro nível simplesmente o fato de eu disponibilizar recurso com uma licença aberta. Não importa o formato, não importa se ele é conectável ou não, não importa se ele é reutilizável ou não. Então, imaginem que 99% das instituições elas estão nesse nível 1, em que simplesmente a gente tem uma licença e que a muito custo se tenta convencer pesquisadores a disponibilizar aquilo que produzem em acesso aberto. Porém, esse formato ainda é em PDF, que não tem nenhuma estruturação, que ele não é legível se a gente for considerar um contexto de dados abertos, que ele não é reutilizável, que ele não permite que se tenha um contexto de conexão entre dados. No nível 2, a gente tem a possibilidade de disponibilizar isso, só que de forma estruturada. E aí a gente tem o exemplo de uma planilha do Excel, por exemplo. Essa mesma planilha que no nível 3, ela me permite criar um CSV para fazer com que esses dados eles sejam disponibilizados já por meio de algo que não seja proprietário, porque se a gente for considerar o Excel e a extensão XLS, ela é oriunda de um sistema proprietário, o Office, da Microsoft. Então a gente tem um quarto nível, né, que já vai estar relacionado com uma possibilidade de eu criar links de identificação entre recursos. E aí notem, eu começo a produzir dados que podem ser interconectados. Num quinto e último nível, esses dados que estão interconectados, eles passam a ter um contexto, eles passam a resolver problemas ligados a uma determinada sociedade. Eu passo a fazer combinações de buscas que me permitem, por exemplo, filtrar dentro de um conjunto de dados
quem nasceu no ano X e que mora no país tal e que pesquisou sobre isso. Então, notem, é um nível de complexidade de busca que vai exigir uma série de conhecimentos sobre programação, sobre os softwares que são utilizados para disponibilizar os dados abertos. E aí, notem, esse contexto do último nível, ele exige um aprendizado social que envolve um monitoramento governamental, ele envolve a transparência ativa lá da Lei de Acesso à Informação, ele envolve um senso comunitário, ele envolve a busca por uma participação social das pessoas que vão passar a exigir transparência, que vão passar a exigir uma inovação cívica, que vão ter um senso maior de cooperação. E aí disso é que vem termos que a gente vê aí muito na moda sobre ciência aberta, sobre ciência cidadã, né? Mas que na verdade foram criados instrumentos legais para que as instituições cumprissem prazos em relação a criar políticas, né? A desenvolver planos de dados, e que, se a gente for parar para pensar, a quantidade de instituições que atenderam isso, ela ainda é muito pequena. Então, notem, um exemplo do que eu estou falando, basta a gente acessar o painel de dados abertos, né, com informações sobre o Poder Executivo. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma iniciativa da CGU, e que atualmente, né, se a gente for consultar os planos de dados abertos que foram instituídos até o momento, a gente tem um déficit aí de que não tem PDA 154 instituições. E as que entregaram foram apenas 66, e duas, né, dizem que estão ainda no período de construção desse plano. Então, notem, isso aqui não é para implementação de algo que me permita fazer busca de conjuntos de dados, importação de datasets. Isso aqui é ainda uma plataforma que simplesmente está verificando quais instituições conseguiram atender uma política nacional de dados abertos, criando planos. E aí, para isso, onde é que está o problema? A gente tem que pensar nas pessoas e nas competências dessas pessoas de uma forma transdisciplinar, envolvendo profissionais da informática que entendam de linguagem de programação e o próprio bibliotecário, por que não? A gente tem que entender a necessidade de buscar uma indexação semântica desses dados. A gente precisa aprender sobre curadoria digital, entender sobre métricas que são oriundas de software de análise. A gente precisa aprender sobre arquitetura da informação, sobre data science, sobre visualização de dados, sobre o tráfego de dados, para muitos que desconhecem isso. Hoje, plataformas como o Facebook, Instagram e Google, elas conseguem obter dados da origem das pessoas em um determinado site na web, fazendo com que qualquer um que conheça da existência de um pixel, por exemplo, a busca por públicos, por pessoas que tenham determinadas características demográficas, né, dentro de um contexto aí do marketing digital. A gente precisa aprender sobre direitos autorais, a gente precisa aprender sobre UX design. Então, notem, essas competências, elas envolvem um entendimento de que há uma sociedade plataformizada, existe uma necessidade de reunir e disponibilizar esses dados de forma aberta. E aí existem determinadas ferramentas. Eu estou trazendo algumas delas, né, as mais utilizadas dentro desse contexto de análise de dados e da própria implementação de um repositório de dados. O CICAM e o DataFest são exemplos de sistemas que você pode planejar e implementar
um repositório de dados. O Tableau, o Blacklight, o Solar, a linguagem de programação R, o Power BI e o próprio Python, né, enquanto linguagens ou ferramentas para criação e desenvolvimento da visualização de dados de pesquisa e a própria análise desses dados, ou a criação de scripts que podem ser utilizados quando a gente tem datasets organizados ou quer criá-los. E aí vamos falar um pouco sobre cada um deles. O SICAM, ele serve para a criação desses repositórios de dados, né? Ele é aberto e foi desenvolvido pela Open Knowledge e é uma das ferramentas que vem sendo utilizada no Brasil, além do Dataverse. O Dataverse também é um software que me permite criar repositórios de dados e fazer análise, ter métricas desses dados, tá? A linguagem R, né, é um ambiente de computação que me permite criar gráficos estatísticos, né, extraídos a partir de dados que estão estruturados. O Power BI me permite fazer visualizações interativas de recursos a partir de uma interface simples desses dados. O Solar é um servidor de indexação em tempo real que me permite fazer integrações, por exemplo, entre repositórios de dados. O Tableau é um software de análise que também em tempo real me permite obter métricas a partir do uso do Python, por exemplo. O Blacklight é uma ferramenta que permite que eu estruture serviços de descoberta dentro de um repositório de dados. O Kaggle é uma comunidade que reúne pesquisadores do mundo inteiro, certo? E aí a gente tem mais de 3 milhões de pessoas, onde essa comunidade reúne e lá dentro eu já tenho mais de 20 mil conjuntos de dados e mais de 200 mil blocos e anotações de pesquisadores do mundo inteiro. A linguagem Python, né, que é uma linguagem que me permite criar scripts para fazer buscas, varreduras e tentar fazer um controle de dados estruturados. É uma linguagem orientada a objeto. E aqui tem alguns cases utilizando essas ferramentas. O Portal Brasileiro de Dados Abertos, ele surge como uma iniciativa do governo federal, né, e a gente tem aí apenas 7.800, cerca de 7.800 conjuntos de dados. Ele surge como iniciativa da necessidade de eu criar uma política, e essa política foi criada. E após eu ter um plano de dados, que esses dados possam ser acessados por entidades do governo federal. Aí a gente tem um repositório de dados de pesquisa da Unifesp, que utiliza o Dataverse. Tá? Lembrando que o Dataverse é utilizado por cerca de 5 instituições apenas no Brasil, 2 delas no interior de São Paulo, uma em Brasília, uma no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais. O repositório de dados da RNP, que também foi desenvolvido com o Dataverse. Aí a gente tem repositórios, eu trouxe 2 exemplos que foram desenvolvidos com o SICAM, lembrando que o SICAM ele tem um guia do usuário em português desenvolvido no IBICT pelo Milton Shintaku e a equipe que trabalha com ele. Aqui o exemplo do repositório do governo australiano,
utilizando o SICAM. Uma iniciativa brasileira, como há em São Paulo, como há no Rio e como há no Rio Grande do Sul, é o repositório do governo de Alagoas, utilizando o SICAM. E aí a gente passa para iniciativas em que os dados eles passam a ser vistos por esse caráter cidadão, por uma relação direta, como a iniciativa do Querido Diário, que tenta reunir diários oficiais dos municípios brasileiros em uma iniciativa da Ana Paula Gomes e do Giovanni Souza. Todos os QR Codes que estão nessa apresentação, vocês acessam diretamente esses cases. A Rose, né, para quem não conhece a Operação Serenata, é uma inteligência artificial que foi desenvolvida e que é utilizada para o controle de gastos públicos de deputados e senadores brasileiros. E quando esses senadores eles pedem um ressarcimento por um gasto que é considerado indevido ou abusivo, ela simplesmente está preparada, juntamente com uma outra inteligência artificial chamada Jarbas, para apresentar aos senhores e senhoras a nota fiscal, a data, a hora e o lugar que o determinado parlamentar se utilizou de um pedido de ressarcimento, certo? Em relação a um gasto que foi realizado e que muitas vezes esse gasto é de uma refeição que custou R$200, é de um pedido de combustível para um final de semana de R$300. Isso é um exemplo da utilização de dados que foram de alguma forma estruturados e estão sendo apresentados por meio de uma plataforma. E aí, quase todas essas iniciativas que eu estou falando para vocês aqui, elas têm o apoio da Open Knowledge Brasil. Então a Rose, além de fazer esse processo de busca sobre os pedidos de ressarcimento dos parlamentares, ela tem um Twitter que ela direciona o link daquilo que foi gasto por um determinado parlamentar, certo? E coloca disponível para que as pessoas que se sintam no direito de cobrar desses parlamentares sobre o uso desse gasto que é considerado indevido, né, para que se tomem as providências cabíveis. Então essa é a Operação Serenata. Lembrando que essa inteligência artificial ela está disponível em acesso aberto. Os links desse QR Code levam vocês até ela. O Jarbas é também uma inteligência artificial paralela que é utilizada para reunir e disponibilizar os documentos que podem comprovar aquilo que ela identificou. Então, é possível ter acesso às notas fiscais, né? É possível ter acesso ao pedido protocolado do requerimento com o ressarcimento feito pelo parlamentar de um gasto como esse, que inclui não só alimentação ou transporte, mas moradia, passagem aérea, gastos com uma série de coisas utilizadas por esse parlamentar e que isso daria direito, mesmo ele recebendo um salário, de pedir um ressarcimento da Câmara ou do Senado. Então aqui um exemplo do documento que é gerado pelo Jarbas, né, em que eu posso ver o recibo, posso ver no Google automaticamente o local onde foi gasto, eu posso ver o valor, eu posso ver a data que foi solicitado o reembolso, eu posso ver a empresa, se ela está ativa ou não, eu posso ver se a empresa ela tem uma relação com o produto ou serviço que ela vem oferecendo. Lembrando que uma série de governadores atualmente
vêm sendo acusados de estarem desviando recurso público por meio da compra de respiradores com valores superfaturados. O governador do Amazonas é um deles. Santa Catarina recentemente foi noticiado que também estava praticando o mesmo ato. Então, esse tipo de utilização de dados em função de uma inteligência artificial, em função do uso da tecnologia, que simplesmente utilizam um script para coletar essas informações que estão disponíveis no portal da transparência e estão em formato aberto e reutilizável e reaplicável, elas são utilizadas para auxiliar a cidadania de um determinado país, né? Aqui um exemplo da lista, né, dos gastos de um determinado grupo, né, de parlamentares do Amazonas, né? E aí eu não vou mencionar os nomes, mas está claro aí para quem quiser ver e com o que gasta. E isso tudo está disponível no link que vocês acessam por meio do QR Code. Aqui a nota fiscal, e aí eu tive que cortar ela aqui, mas ela está disponível na íntegra. Data, hora, de todo e qualquer ressarcimento que é feito por deputado ou senador brasileiro. Uma outra iniciativa e exemplo para vocês é das embaixadoras, que agora virou embaixadoras e embaixadores. É uma iniciativa para tentar levar o que eles chamam de embaixadores cívicos, né? Houve nesse ano de 2020 uma reunião para um movimento em que quem tivesse interesse de defender e levar palestras, cursos, oficinas sobre acesso aberto, engajando uma determinada sociedade em prol da defesa desses dados e da própria sociedade com uma conscientização sobre isso, eles criaram esse projeto Embaixadores, que inclusive já tem adeptos em Manaus, Santa Catarina, Belo Horizonte. Vocês podem acessar e conhecer mais sobre o projeto. Aqui uma iniciativa utilizando o Blacklight da Yale Collection, tá? É uma universidade que reúne informações sobre instrumentos musicais e fez uma coleta dessas informações diretamente com todos aqueles que eram proprietários dos instrumentos, né? Criando isso de forma automática. Uma outra iniciativa com o Blacklight é o Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos. Ele reúne a maior coleção já existente no planeta com imagens, vídeos e registros, objetos, artefatos de pessoas que foram vítimas do Holocausto. Então, só para vocês terem uma ideia, existe aqui depositado, além de imagens, depoimentos, gravações de áudios, e isso tudo está disponível publicamente, com licença aberta, e pode ser consultado, reutilizado. Uma outra iniciativa é a do Diário Livre, tá? O Diário Livre, ele traz uma consulta em municípios brasileiros, né, que permitem que vocês tenham acesso aos diários publicados, e aí eu tenho licitações, despachos, editais, que estão disponíveis em municípios, né, que tenham mais de 10 mil habitantes. Uma outra iniciativa é o QRI, né? Aqui eu tenho
datasets organizados mais uma vez por conjuntos de pesquisadores que estão disponibilizando isso em acesso aberto para quem desejar fazer coleta e análise. Notem que essa é uma iniciativa que reúne a utilização da linguagem R com Python, certo? Uma outra iniciativa é a Queremos Saber. Aqui você faz pedidos para determinados órgãos nos quais você não deseja se identificar, e aí eles farão um pedido via portal da transparência para um determinado órgão, solicitando uma determinada informação, principalmente quando você se vê diante de possíveis ameaças ou denúncias e que você precise de uma informação da qual você não queira se identificar. Então você faz a solicitação para eles e eles irão, por meio de uma pessoa jurídica, fazer essa solicitação, mantendo em sigilo, até porque você não faz cadastro algum na plataforma identificando quem você é, e depois, por meio de um número de protocolo que você recebe, você tem um retorno dentro do prazo que a lei de acesso à informação dá às instituições para uma resposta. Então, o que a gente tem nesse cenário aí de petróleo, de informação, de repositório e de dados? A gente tem uma série de contextos associados a linguagens, a competências, a uma necessidade de entender que, quando a gente fala em dados abertos, a gente já está transcendendo algo que diz respeito simplesmente à área informacional, mas ela está atingindo uma sociedade. Essa sociedade ela pode ser beneficiada por meio... Gostaria de transferir os dados. Essa sociedade ela pode estar conectada por meio de um senso comunitário, né? Por meio de uma busca de políticas que cobrem dos governantes, transparência desse governo. Ela permite que vocês utilizem dados para tomada de decisão nas instituições, nas empresas. Ela permite que profissionais tenham um conhecimento diferenciado sobre determinadas demandas que são necessárias de serem aprendidas por profissionais de diferentes áreas, certo? Então, diante disto tudo, eu encerro a apresentação deixando essa frase do Tim Berners-Lee para vocês, dizendo que as mudanças sinalizam uma nova cultura. Elas precisam, ter essa base, de mudança com base no pressuposto de que a informação ela deve ser de domínio público, aberta, transparente, a menos que haja uma boa razão para o contrário. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço a presença de todos que ficaram até agora e vou aguardar a Marina aí para mediar as perguntas, caso vocês as tenham. Então, gente, deixamos para o final aqui a opção, de vocês colocarem as dúvidas diante da apresentação. Então, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Para a gente acompanhar, eu e o Jorge. Tá conseguindo visualizar, Jorge, o chat? Agora sim. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida em relação à apresentação aqui do Jorge hoje, pode expor aí no chat, tá? Vamos lá, o Ed Clayton tem uma pergunta aí, se puder liberar o áudio dele. Tá.
Boa noite. Boa noite, diretor. Todo mundo consegue me ouvir? Em alto e bom som aqui. Sim, sim. Jorge, primeiro parabéns pela apresentação, foi muito, muito bacana, muito boa. Ao longo da apresentação eu separei aqui, na verdade, separado 3 pontos, mas um ponto no decorrer da apresentação ela foi bem explanado para mim, né? Primeiro, que se fala da questão dos repositórios institucionais e das plataformas digitais. Daí, assim, pós-pandemia, esses instrumentos ou essas ferramentas, fica claro que elas ganham mais espaço, principalmente em relação à comercialização, né? Muitas empresas estão investindo em plataformas e ambientes digitais para a comunicação, empresas que querem investir em home office, né? Em produtos que usam pontos remotos, né? E assim, como que a gente pode, assim, e aí eu faço a questão assim, voltando para a questão do bibliotecário, como é que a gente pode se preparar para gerir esse espaço informacional, dado que a comunicação aí vai ganhar um boom, né? A gente viu aí a crescente produção, a projeção da produção de informação, isso vai dar um gap também na representação dessa informação, e como que o bibliotecário ele pode se preparar para esse gap futuro talvez até bem próximo, né? Vamos lá. O que a gente precisa considerar enquanto profissional, e se for levar em conta o atual momento, são 2 coisas. A primeira é que esse momento que se vive, ele de alguma forma ele permitiu uma reflexão maior sobre algo que sempre existiu. O que é esse algo? A gente vive preso, ou vivia preso, ou alguns continuarão presos a um processo de considerar o espaço de trabalho limitado geograficamente às 4 paredes da biblioteca. E aí, no entorno disso, mesmo antes, quando não havia pandemia, não havia uma atenção sobre os interagentes que sempre estavam ali consumindo uma informação em meio digital. Não havia uma preocupação sobre quem, de alguma forma, já não ia presencialmente para fazer um empréstimo ou uma devolução, mas ele estava consumindo de uma outra maneira algum conteúdo e não mais preso à busca de suporte. Havia uma necessidade de aprendizado, e aí vamos considerar aí o que fala David Lenk sobre as bibliotecas como espaços de aprendizagem, né? E que a gente deve atender a necessidade de comunidades e que deve utilizar da biblioteca como um espaço vivo para essa transformação social nas pessoas, certo? Então, nota, esse contexto em que eu tinha um usuário consumindo algo além do físico já existia. A necessidade por eu ter um conhecimento que além do empréstimo e devolução e leitura ele já existia. A necessidade sobre a biblioteca pensar em plataformização e conexões nas redes sociais já existia. Porém, a gente estava limitado à plataforma do quê? Do catálogo, no máximo. E aí esse catálogo gerava métricas que se transformavam em relatórios. E a gente tinha um contexto organizacional limitado àquele espaço geográfico. Então, mesmo antes da pandemia, essa necessidade de consumo diferenciado ela já existia.
por parte de um público, por parte do espaço que a gente teria que revitalizar de algum jeito, por parte das plataformas que poderiam ser criadas. Agora vamos para o contexto pandemia, né? Hoje a gente vive aí a era das lives, a gente vive uma economia da atenção, as pessoas não estão mais presas a um tempo que elas vão passar na frente da televisão ou fazendo anúncios no classificado ou colocando um outdoor, pagando fortunas, porque elas sabem que as pessoas elas estão com atenção, isso aqui, ó, no digital. De alguma forma, é preciso que no atual cenário a gente pense que as pessoas elas migraram a atenção para cá. E aí, a partir disso, eu, enquanto profissional, o que é que eu posso fazer sabendo que eu preciso da atenção dessas pessoas? Então, as pessoas começaram a fazer lives, as pessoas começaram a pensar, eu preciso implementar uma plataforma de aprendizagem. Nota, um exemplo disso é as universidades. Os pró-reitores e reitores, eles estão correndo com as suas equipes para produzir algum documento que oficialize e permita legalmente que os alunos tenham acesso a aulas por meio de dispositivos EAD, com uma equipe que cuide dos alunos, que valide nota, com alunos que tenham acesso a isso. Então, existe um contexto de produção de conteúdo de valor, de promoção da aprendizagem, de utilização de um espaço que não é mais físico, mas pode ser digital, que se vincula a praticamente tudo. Se vincula a lives, se vincula a portais de periódicos, se vincula a livros digitais. Tudo que antes era suporte, simplesmente emprestado e devolvido, virando métrica, ele passa a ter uma analogia direta com algo digital, que existe plataforma para eu aprender, para eu disponibilizar algo. E aí, qual é a dica para que a gente saia do que todo mundo pode fazer? Ah, o fulano está fazendo live, eu vou fazer live. Essa semana, só para te ter uma ideia, houve uma situação em que eu nem sei se eu deveria estar falando isso, mas vou falar. Não estou lhe ouvindo. Estou sem seu retorno aí. Tá ouvindo agora? Agora. Diga. É tanta live que a pessoa abre o Instagram, chega e dói os olhos assim, a gente vê tanta live, né? E aí, ó, olha só esse caso de tanta live aí, aproveitando que você está falando. Houve uma situação recente com alguém que eu admiro e que o fato de ela estar fazendo live foi tido como algo que caracterizava um suposto plágio, porque a pessoa achava que o nome da live da fulana era parecida com a Beltrana. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? A era das lives. Todo o conteúdo que a gente for produzir, considerando esse cenário digital, ele pode e deve ter uma diferenciação que é característica sua, própria, de um profissional que resolva, olha, eu tenho a demanda por atender o público X aqui do Mato Grosso do Sul, que ele tem esse desejo, ele tem essa necessidade, ele tem esses problemas, ele tem essas dúvidas, e eu acho que se eu criar algo que vai ser um clube de leitura digital, que vai ser uma feira de troca de livros, troca de e-books, numa plataforma que eu crie, vinculada à biblioteca, e aí a pessoa entra, mas ela tem que colocar um livro digital lá, o PDF para download. E aí, nota, existem 1000 maneiras de criar uma diferenciação de uma produção de conteúdo, de criar plataforma, de criar interação com o público, de sair do geograficamente biblioteca. Eu acho que nesse contexto aí 3 características são fundamentais.
a criação de conteúdo, Perfeito. o consumo desse conteúdo e a validação desse conteúdo. Falta o quarto, então. A experiência do usuário. A gente tem que considerar a experiência de para quem a gente faz isso. E aí tem o Rei Librarian, aí um Instagram da mulher do UX Design, da Biblioteconomia, para quem quiser seguir. Ela tá fazendo um estudo relacionado a isso. Eu preciso, mesmo que eu pense na plataforma, no conteúdo, eu tenho que pensar na experiência de quem vai receber aquilo para saber se eu me colocando do outro lado, é aquilo mesmo que eu preciso fazer para gerar valor, né? Produzir um conhecimento, um aprendizado para alguém. Se você vai alcançar o objetivo proposto. Isso, perfeito. Bacana. Outro segundo ponto, que esse foi só uma questão, a outra questão é o seguinte, quando você fala, você deu vários exemplos aí de mecanismos de acesso à informação, né, para o usuário, e assim, me veio, quando você mostrou aquele gráfico sobre mostra as três, são 3 variáveis, que até comentei aqui no momento que você passou, com relação ao acesso, né? Na sua opinião, assim, falta implementação ou falta usabilidade de políticas de acesso aberto? As políticas existem ou elas precisam ser criadas ainda? As políticas de acesso aberto. As políticas existem, só que eu vou te dar um exemplo clássico do INPA. Foi criada uma política do governo federal exigindo que as instituições criassem o seu plano de dados abertos e que esse plano oferecesse uma plataforma que disponibilizasse tudo que o INPA produz e que isso tivesse disponível. E aí nota, o instrumento legal que rege, ele existe, foi criado, foi dado prazo. Não só em relação aos dados abertos agora, mas se a gente for considerar o contexto dos repositórios, o FINEP, quando criou lá um edital permitindo que qualquer instituição do país que quisesse implementar o seu repositório recebesse um kit tecnológico já com o DSpace instalado, com o OJS instalado, a gente não teve demanda naquela época de profissionais e gestores que simplesmente fosse lá em Brasília pegar o kit e trazer, porque não tinha quem fizesse. Então eu acho que perpassa por uma coisa que ela sai do lado gestão, sai do lado criação de documentos, instrumentos legais, para ir para um lado em que a gente precisa de profissionais com competência para aplicar. A aplicabilidade é que não existe. A gente pode até ter, olha, está aqui, o sistema é esse, o computador está aqui, mas quem é que vai fazer? Estou com sono ainda. Isso. Falta mais formação, então. É uma mescla entre... Eu sei que o problema não está em criação de políticas, instrumentos legais, marcos regulatórios para promover o acesso aberto. Isso aí existe no mundo inteiro. A gente teria que pensar assim, por que é que nos países da Europa as iniciativas de acesso aberto elas se desenvolvem e aqui não? Agora, existe uma problemática que envolve essas pessoas que de alguma forma a gente precisa constatar como real. Não existe
um investimento público para que esses profissionais busquem desenvolver essa prática, entendeu? E aí, quando a gente fala em capacitação, os profissionais eles têm uma tendência de não, eu vou, mas eu quero que o PAC pague para me fazer a capacitação, senão eu não vou gastar do meu dinheiro. Eles não entendem a capacitação como um investimento para si. Quando a gente vai para eventos da área, vai ter é uma briga por causa do preço, é uma briga por causa de caneta que eu quero pedir, pegar, é uma briga. Então, existe uma cultura que também faz com que a gente não invista em capacitação por esperar que o governo tenha que fazer esse investimento. Se ele não fizer, eu não vou, mas que na verdade, quem é penalizado, ele dando o recurso ou não, é o próprio bibliotecário. Beleza, bacana. Obrigado mais uma vez e parabéns pela apresentação. Valeu aí pela presença. Deixa eu ver aqui outra pergunta, pessoal. Da Eliane Gomes. Diferença entre repositório de dados e repositório institucional. Vamos lá. Quando a gente fala em repositório de um modo geral, a gente tem essa distinção entre ser repositório digital e ser repositório de dados, né? Os digitais, eles podem ser institucionais e temáticos, e a natureza do conteúdo que eles reúnem são resultados de pesquisa. Então eu tenho lá comunidades e coleções que abrigam nos repositórios, tá? Sejam eles institucionais ou temáticos. Repositórios digitais são institucionais ou temáticos. A natureza do que ele abriga são resultados de pesquisa. E aí a gente tem os artigos, a gente tem teses, dissertações. Algumas instituições pegaram a BDTD e incorporaram aos seus repositórios porque era um resultado de pesquisa, né? A gente tem toda a forma de produção, relatórios de PIBIC que de alguma forma está acabada, e que esse resultado ele está lá num PDF, certo? Que se a gente for considerar um repositório de dados, a gente precisa considerar que as informações, no caso do repositório digital, com pesquisa concluída, acabada, e no repositório de dados, ela tem a sua diferença, considerando que os pesquisadores eles passarão a oferecer, disponibilizar esses dados, certo? Com uma pesquisa que ela pode não ter acabado, e se ela tiver, os dados eles vão poder ser replicáveis por outro pesquisador. Bem, nós temos 50 pessoas aí. Se não houver mais perguntas,